Edição com as mobilizações em torno do projeto de lei pela regulamentação da internet, que já recebeu os apelidos de PL das fake news ou PL da censura. O presidente da Câmara, Arthur Lira, teve uma reunião hoje no Palácio da Alvorada para discutir o assunto com o presidente Lula. Aliás, Lula disse que não quer se meter nesse assunto, que vai deixar a Câmara trabalhar. Então, para saber desse trabalho, eu já abro esta edição chamando a nossa repórter Berenice Leite, que está em Brasília, para atualizar as informações para a gente. Berenice, havia uma discussão muito grande e uma dúvida se toda essa articulação da oposição faria com que o projeto não fosse incluído na votação de hoje. Pelo jeito, não é o que aconteceu, né? Conte pra gente, por favor, pra gente jogar para o nosso debate logo depois. Muito bem-vindo ao 3 em 1. Obrigada, Ivandro. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Olha, já está incluído na pauta de hoje a sessão na Câmara dos Deputados, prevista para ter início às 18 horas, às 6 da tarde. E, como eu disse, é o último item da pauta. Isso significa que ele pode ser retirado a qualquer momento. Até porque, desde o início, nas primeiras horas da manhã, o presidente da Câmara, como você bem disse, se reuniu já com o presidente Lula. Na hora do almoço, teve reunião de líderes e eles estão numa espécie de contagem de votos, até porque esta apreciação, que foi aprovada até em um requerimento de urgência, eles não querem perder na votação. Então só deve ser incluído a partir do momento que eles tenham um pouco de certeza, digamos assim, que há chances do PL ser aprovado. A oposição segue firme aqui contra, né? Eles alegam que isso fere diretamente a liberdade de expressão. Houve algumas alterações no texto no final de semana, com relação inclusive àquele órgão regulador, isso foi retirado, mas já existem alguns líderes de partido que acham necessário, inclusive, fazer uma emenda para que haja um conselho que faça uma espécie de análise do que é verdade e do que é mentira. É um ponto muito polêmico, muito sensível, e eu cito inclusive como exemplo o que aconteceu ainda hoje pela manhã. Houve uma coletiva de imprensa com membros da bancada evangélica que disseram que apoiam, né, que são a favor da aprovação do PL das fake news. No entanto, agora há pouco teve uma outra coletiva convocada pela oposição e alguns membros, como o pastor Eli Borges, Marcos Feliciano, né, eles disseram que o que tem sido noticiado, que a bancada evangélica apoia a aprovação do PL das fake news, que isso é uma fake news, que a maioria dos deputados, dos parlamentares aqui que tem um segmento religioso, não apoiam o PL que eles chamam de PL da censura. E é por aí que a gente já percebe o quanto o tema é sensível e polêmico, do que é opinião e o que é fake news. Ou seja, dá para dizer que a bancada evangélica apoia ou não esse projeto? Aí vai dar a opinião de cada um. A gente vai seguir acompanhando e, como eu disse, a qualquer momento a gente pode trazer atualizações se vai se manter aí na pauta na sessão de hoje às 18 horas ou não. Tudo vai depender dessa contagem de votos, até porque os governistas não querem perder a aprovação deste projeto. Berenice, muito obrigado. O espaço está aberto para você. Se tiver novidade, nos chame para a gente debater aqui com os nossos comentaristas. Bom trabalho por aí. Vamos lá, começar então falando sobre essa articulação política. Vários aliados de Lira e também parlamentares que estão acompanhando esse assunto disseram que Lira estaria conversando ali com vários parlamentares para entender se de fato haveria uma possibilidade de aprovação para que esse projeto fosse incluído hoje na votação. Se for incluído, segundo a Berenice Leite, há uma probabilidade de que ele seja aprovado, mas também há um movimento muito forte da oposição e de parte daqueles que votaram pela aprovação de urgência e que depois foram decaindo aí desse projeto. Como é que vocês veem? Deve passar ou pode ser a primeira derrota para o governo federal este projeto apelidado de PL das fake news ou PL da censura? Fábio Piperno, começa contigo hoje. Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos colegas, à nossa audiência. Esse projeto, na semana passada, né, quando foi aprovado o regime de urgência, ele significou uma vitória apertada para o governo. Ocorreram aí muitas ausências, é verdade, né? Mas ele não passou por uma margem tão tranquila e, aliás, um regime de urgência que também contava com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, o todo-poderoso da Câmara, mas que nessa questão, ao que tudo indica, também não tem conseguido converter tantos votos assim. E aí, de lá para cá, o que mudou?
Bom, mudou que o Partido Republicano tomou uma outra decisão, o seu líder, né? O presidente, o deputado Marcos Pereira, então ele disse que o partido deve votar contra o projeto. Eles têm 42 parlamentares. Exatamente. E é claro que isso pode desequilibrar o jogo, pode fazer com que essa margem apertada da votação da semana passada se converta em derrota. E isso é possível. É uma votação que está muito aberta e nenhum dos lados tem certeza de vitória. Agora, 10 dias atrás, a gente comentava, a gente discutia o projeto aqui, naquele momento eu era contra o projeto, por achar que, primeiro, muita coisa do que está lá já estava previsto nas várias leis que existem aí há muito tempo. E agora, o que me fazia ser naquele momento contrário ao projeto era essa história desse órgão regulador. Isso, para mim, era um indício de que o projeto seria muito ruim, porque quem é que teria aval, quem é que teria isenção suficiente para fazer esse tipo de regulação? Ninguém. Né? Isso ia mudar conforme o governo. Imagina, por exemplo, eu cansei de citar aqui o ano passado um dos muitos casos, aliás, de tentativa de enquadrar opositores do presidente Bolsonaro na Lei de Segurança Nacional pelo então ministro André Mendonça, ministro da Justiça à época. E um deles, célebre, era de um rapaz de Tocantins que acabou publicando lá no outdoor a seguinte frase: Bolsonaro não vale um piqui ruído. E ele tentou enquadrar o autor desse outdoor da Lei de Segurança Nacional. Então imagina se alguém com esse perfil, seja alguém ligado ao presidente Lula, seja alguém ligado ao ex-presidente Bolsonaro, fosse então nomeado o chefe desse conselho regulador. Seria uma tragédia. Mas isso foi removido. E aí o projeto, embora tenha muitas coisas que para mim são sobreposições em relação àquilo que já tem pelo menos tem no mínimo uma coisa muito interessante. É transformar as Big Techs em corresponsáveis pela publicação de conteúdo indevido. E a segunda coisa, fazer com que elas remunerem os veículos que, na verdade, pagam para a produção de notícias. Então, isso me parece muito justo. E, na verdade, a reação das Big Techs tem muito menos aí de questões éticas e morais, só que muito mais questão de dinheiro, de custo, porque elas vão ter que pagar uma parte dessa conta. Então, eu mudei de ideia. Hoje, eu votaria a favor do projeto. E vocês, mudaram de ideia? Começo contigo, Gustavo Segré. Eu puxei o papelzinho. Ah, é? Boa tarde, Piperno. E esse papelzinho está escrito que você mudou de ideia ou que você permanece contra a PL das fake news? Depois de escutar o Piperno, eu gostei muito da explicação que o Piperno deu, porque te mostra que tem muitas questões que podem ser subjetivas na interpretação. Então, vou pegar a fala do Piperno e complementar em função dela. Primeiro, claramente, quando emissoras, grupos de comunicação investem em um conteúdo, me parece lógico que aquele que utiliza esse conteúdo para gerar tráfego tenha que remunerar por isso. Até aí, perfeito. As questões de corresponsabilidade me parecem bem também em função de conteúdo que possa alterar o comportamento humano. Por exemplo, questões a favor de violência, como nós vivenciamos durante muito tempo em função de ataques a escolas, violência em geral, ou até os desafios que muitas crianças e adolescentes têm no redor do mundo. Perfeito. Mas qualquer coisa que proíba a expressão de qualquer cidadão, em que altere o que um deva ou não dizer, porque tem leis dentro do Código Penal que já colocam claramente quais são os limites para essas afirmações, aí eu sou contra. Então teria que ver. Mas eu puxei o papel, Evandro, porque esse papel deve ser o mesmo que tem o Lira e o governo. Dizendo, peraí, vou puxar a caneta. Aqui, quantos votos nós temos? Não é só o que falou em função dessa última pauta. Por quê? Se quando fizer um número fino, verificam que o número de votos não é o suficiente, na minha interpretação, essa pauta vai ser retirada. Não pode o governo iniciar na primeira questão de votação no Congresso de uma pauta tão importante perdendo.
Ou seja, na tua opinião, então, há sérias chances de que o projeto passe, então, mesmo que por uma maioria, uma margem muito pequena. Para mim, não vai passar. Ah, não vai passar? Para mim, não vai passar. Eles precisam de 308 votos, pelo que eu entendo. E não sei se tem esses 308 votos, muito menos com os evangélicos indicando que não estavam apoiando bancada grande. E os republicanos que estão mudando a sua visão. Então, eu não estou a favor da lei. Estou a favor desse comentário que o Piperno fez, sim, mas se tiver qualquer coisa que fere a liberdade de expressão, automaticamente faz cair todo o resto. Gani, e você? Muito bem-vindo. Boa tarde, Evandro, novamente, aos meus colegas e a toda a nossa audiência. Eu sou radicalmente contra esse projeto. É o projeto da censura e eu explico por quê. Primeiro ponto, a tentativa de criação de uma espécie de Ministério da Verdade. Né? Então isso, embora tiraram, mas aí agora volta como uma espécie de conselhão, colocando jornalistas, juristas, etc., decidindo, intelectuais, decidindo o que é verdade ou não. Isso é um absurdo, a gente está vivendo numa distopia à lá 1984, selecionando a opinião que pode ser publicada, a opinião válida e aquela opinião que não pode. Isso é ditadura, isso é censura prévia, isso não existe. Segundo ponto, o que me preocupa é em relação, olha essa frase, as big techs, as empresas de tecnologia, elas deverão retirar previamente remete à censura, previamente conteúdos potencialmente nocivos. Isso é censura prévia. Não é que o conteúdo foi nocivo, a justiça foi para cima e aí eles têm que tirar, que isso já é previsto na nossa legislação. Eles já são responsáveis por isso e tomam multa se não retirarem, mas devido ao processo legal. Não previamente. Na dúvida, uma empresa que não quer ter um contencioso, que não quer ter muito gasto jurídico, o que ela vai fazer? Na dúvida, ela tira. E acabou a liberdade de expressão. Então esse é um ponto muito grave. Terceiro ponto muito grave. Ela pode ser responsabilizada por uma ofensa que um usuário faça a uma outra pessoa, por exemplo. Então, no caso, eu ofendo aqui o Piperno, não é o caso que eu gosto muito dele, mas se eu ofendo o Piperno, a empresa vai ser responsabilizada. Você criou um ambiente completamente hostil para essas empresas. E que fique a lição, porque muitas dessas empresas, no passado, o que elas faziam? Elas retiravam previamente questionamentos incômodos, como a gente viu em relação a vacinas, levantando hipóteses, levantando questões de efeito colateral de vacina, e de repente até o tempo mostrou que muitos desses questionamentos estavam certos, e elas previamente compactuaram com isso, é o que eu falo. Quando você alimenta a cobra da censura, uma hora ela te pica também. Então que fique essa lição aí para todos, que muitos hoje estão apoiando essa barbárie, amanhã vocês serão vítimas disso, pode ter certeza. Piperno, as Big Techs, elas agiram para retirar coisas que eram apenas incômodas lá atrás e que hoje agora acabam voltando-se contra elas nesta atual discussão sobre fake news? Bom, primeiro, voltando ao que eu disse antes, tem a questão do dinheiro. Elas não querem pagar por conteúdo, né? O conteúdo produzido por outros veículos. Elas não querem pagar em lugar nenhum do mundo. Isso não é uma discussão exclusiva aqui do Brasil, mas já há lugares em que isso tem sido questionado. Inclusive, a Alemanha aprovou uma legislação muito parecida com essa que está sendo votada agora. Segunda coisa, esse texto ele tinha alguns excessos, como a história do órgão fiscalizador. Isso foi removido. Terceira coisa, não há, por exemplo, a censura que estavam dizendo, que inclusive teve deputado aí, por exemplo, o Dallagnol, né? Fez um banner na semana passada dizendo que trechos da Bíblia seriam censurados. Isso é um exagero, não tem, até porque o texto, inclusive corrigido agora, tem menções muito explícitas às questões religiosas. Se o sujeito, né, quiser usar passagem bíblica para fazer lá, sei lá, a pregação dele e tal, ele vai fazer o que ele bem entende. Não há censura em relação a isso. Então, agora, por exemplo, uma Big Tech, ela vai ser corresponsável sim, se, por exemplo, amanhã depois alguém falar, olha, um grupo terrorista, o Estado Islâmico, eu
estou convocando os nossos aliados e tal para uma ação no dia 15 de julho em tal lugar. É claro que uma Big Tech, ela tem sim que remover esse conteúdo. Ela não tem que esperar ser provocada pela justiça ou por alguém. Esse conteúdo não pode ficar no ar. Ou então alguém diz, olha, nós vamos promover uma ação contra adolescentes em uma escola. E isso também não tem que haver atuação prévia da justiça para ela retirar uma espécie de um código de ética. E quem não for capaz de cumprir, que pague as consequências sim. Segre, você levantou a mão. Levantei. Já tem isso que menciona Piperno. Eu tenho uns amigos politicamente incorretos. E eles publicitam algumas coisas no Face, por exemplo, no Facebook, e já têm sido suspendidos várias vezes por causa desse conteúdo. E não é conteúdo agressivo, violento. É conteúdo com duplo sentido que às vezes pode ferir a sensibilidade de alguém. E eles tiravam. O Face tirava. Pelas dúvidas, inclusive. Sim. Muitas vezes são colocados, por exemplo, vídeos que podem ferir a sensibilidade da pessoa que está ouvindo. E aí, o Twitter, o Instagram mesmo coloca conteúdo sensível, para você não olhar se você não se sente pronto para isso. Mas a dúvida que fica nessa questão, e ratificando, o Twitter já aprovou que tem que pagar pelo conteúdo, o Twitter já, sem lei, não precisa de lei, já determinou que tem que ser pago o conteúdo que alguém está investindo, uma emissora, alguma empresa de grupo de comunicação. Mas a grande preocupação, e eu concordo com o que Alan mencionava, é quem vai ter a caneta para dizer isso está certo ou isso está errado. E essa é uma preocupação muito grande, porque quando alguém se determina com o poder para indicar o que deve ser feito, o que deve ser escrito, é um risco muito grande para a liberdade de expressão. Todos nós, hoje, estamos com cuidado em função do que falamos e como falamos, mas temos a liberdade de expressar. O problema é se essa liberdade é perdida, e isso é um risco para a democracia.